Olá, saudações a todos. Sou mestranda em Ciências da Educação, me chamo Elma Machado de Souza Damasceno, da cidade de Baião, do estado do Pará, resido em Brasília, Distrito Federal. Trago o trabalho A Educação Prisional de Mulheres, uma análise no sistema prisional do Distrito Federal entre 1988 a 2019 e a inserção da mulher no mercado de trabalho. Tendo como orientador a professora Ivanise Mendes e o professor Dr. Ivanildo do Amaral. O objeto de pesquisa é a educação de mulher dentro dos presídios. Já o tema é a educação prisional de mulheres, uma análise no sistema prisional do Distrito Federal. O título é A Educação Prisional de Mulheres, uma análise no sistema prisional do Distrito Federal entre 1988 a 2019 e a inserção da mulher no mercado de trabalho. Já a problemática, como a detenta é inserida no mercado de trabalho de forma que não venha a reincidir no crime. Os objetivos, o objetivo geral, entender a construção histórica a respeito da mulher encarcerada e as oportunidades encontradas na educação dentro dos presídios como forma de inserção social e a reincidência nos crimes. Já objetivo específico, esclarecer o processo de desencadeamento histórico da forma de presídios femininos no Brasil e específico no Distrito Federal. Descrever o processo da educação prisional no Distrito Federal e a inserção da mulher no mercado de trabalho e analisar a forma do como essas mulheres são inseridas de volta na sociedade após período de cumprimento de pena. A justificativa para a pesquisa é evidenciar a necessidade de tratar a inserção da mulher encarcerada ou a ex-detenta no mercado de trabalho sobre o foco social, legal e humano, retirando-as da margem social externa e dando visibilidade às ações necessárias para essa inserção. Quanto à hipótese de investigação, a criminalidade feminina tem uma relação com a pobreza? A criminalidade tem uma relação significativa com a baixa escolarização feminina? A criminalidade tem relação com a falta de emprego registrada em carteira de trabalho, ocasionando a marginalização social? Já na variável da hipótese de investigação, variável dependente, mulheres que foram alfabetizadas no decorrer dos anos de 1978 a 2019, mulheres que foram ressocializadas após a educação carcerária, mulheres que incidem no crime e o que necessita fazer. Variável independente, crescimento de detentos no Distrito Federal desde 1988 a 2019. Já a linha de investigação é uma investigação educativa, inovação educativa. O campo de pesquisa é geral, educação feminina dentro dos presídios. A pesquisa já no específico, essa pesquisa se centra na questão das detentas no Distrito Federal. No capítulo 2 do marco teórico, eu trago o histórico das penitenciárias femininas no mundo, o histórico das penitenciárias femininas no Brasil, o histórico das penitenciárias femininas no Distrito Federal, a legislação, Constituição Federal, Código Penal, CLT, Leis de Execução Penal, visão dos direitos humanos, visão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, visão da Secretaria de Estado de Educação do DF, políticas públicas e aceitabilidade da ex-detenta no mercado de trabalho. Já no capítulo 3, no marco metodológico, o enfoque da pesquisa quanto à abordagem do problema. É uma pesquisa bibliográfica a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas, fazendo um apanhado dos trabalhos já realizados sobre o tema. A consulta deverá ocorrer em banco de dados, com dissertações e teses, como banco de dados institucionais e pesquisa de campo baseadas em documentos. Já o método de raciocínio é o método dedutivo e a técnica da pesquisa em relação às fontes de investigação é análise documental. Esta pesquisa se constrói devendo configurar-se como um estudo de caso por meio de pesquisa livros em bibliotecas públicas e privadas, assim como em sites, órgãos governamentais, Ministério da Educação, Justiça do Brasil, tribunais, Câmara e Senado, assim como em mídias sociais, telejornalismo e revistas eletrônicas, sites oficiais do governo federal, como artigos, leis e dentre outros. As fontes primárias de investigação é legislação brasileira, Constituição Federal de 88, Código Civil, Código Penal, Estatutos da Criança e do Adolescente, anais de congressos, conferências, simpósios, projetos de pesquisa e a Lei 93/94 de 96.
As fontes secundárias são os artigos científicos, bases de dados, publicações de magistrados, sites do governo, revistas de jornais, dicionários, dissertações e teses, fontes históricas da web. A análise de dados, para permitir uma análise temporal e comparativa das atividades e iniciativas de ressocialização das detentas, reunimos o momento histórico, o papel social da mulher, tipo de prisão e atividades relacionadas à ressocialização ou educação das detentas. Acompanhe aqui o quadro. Eu trouxe um quadro aqui com essa análise de dados. Aqui nós vamos ver aqui, ó, na pré-história, nós temos o que? O papel social, procriação, família, os tipos de prisão, que a gente vê ali, olha, era os castigos de Deus, os banimentos, atividades para a ressocialização, que nessa época ainda não tinha. Já na Idade Média, nós vemos uma mulher progenitora e matriarcal. Mas, porém, a gente tem um tipo de prisão ali, nos calabouços comuns aos homens, forcas, amputações de membros, dentre outros, né? E a ressocialização. Nós temos o início de uma ressocialização através de penas nas prisões, nos calabouços. Já na Idade Medieval, no segundo quadro que a gente vê um papel de mulher, filha, mãe, esposa, início de alguma profissão como professora, comuns aos homens e aos pobres, que viviam nas ruas, iam para os calabouços, né, torres usadas como prisões, apedrejamento. A mulher, se fosse uma bruxa, era julgada e queimada em praça pública. E nós temos aqui, ó, a Igreja Católica por Europa, como o fim do Império Romano, não foi responsável pelo uso dessa tortura. Como que as pessoas, as pessoas fossem queimadas em fogueiras, né, prendiam em torres, dentre outros castigos que eram. Já na lei de Talião, a gente vê também a questão da família, né? O cumprimento da pena era reparar o erro cometido que a pessoa tinha feito, e o castigo, a ressocialização, para todos não errar e não voltar a cometer, né, o crime. Já o Código de Hammurabi também, que segue essa lei de Talião, o Código de Hammurabi, a família, a prisão era a consciência dos erros, né, praticados, e a gente tem também essa parte da ressocialização, que era para a pessoa não voltar a errar, né? Não voltar a roubar ou a matar. Aqui, na Segunda Guerra Mundial, a gente tem também a família, exercia diversas atividades de frente de batalha, a mulher era cozinheira nas fábricas, assim como objeto de experimento. E a prisão era comum aos homens, e também aqui não havia, a gente regrediu, não havia iniciativa de ressocialização, pois a prisão era para exterminar outras raças. Já no Brasil, nós temos a Constituição de 1824. E aqui nós temos uma mulher livre, mulher ex-escrava que trabalhavam. E o homem e as mulheres iam para cadeias. Cadeias nas colônias, né? Casas da corte. De 1850 começou a surgir, em 1850, a Casa da Corte. E nós temos também a ressocialização através de trabalhos que ocupassem a mente das pessoas, né? Tornando os presos convertidos em pessoas úteis para a sociedade e que prezava pela moral e os bons costumes. Já na Constituição Brasileira de 1891, nós temos também o papel de mulher, filha, trabalhadora, o objeto de desejo, início do feminino. Aqui também havia nessa época a casa de correção, as cadeias públicas, e uma coisa que trouxe foi no artigo 72 dessa Constituição, a prisão do condenado a Gales, né? A prisão era um meio para corrigir o mau comportamento. Já na Constituição de 1934, nós temos também o papel da mulher mãe, filha, trabalhadora, proteção para as mulheres nos trabalhos insalubres, atenção à previdência social durante a gestação e igualdade dos sexos, que esta Constituição trouxe. Nós temos a radicalização das prisões, a tortura nas prisões, começou a ter os presídios e as delegacias nas colônias públicas. E as mulheres aprendiam um ofício quando levada para os presídios femininos. Porém, quando presas nas celas comuns
junto com os homens, cumpriam apenas as penas e os castigos. Já a Constituição Brasileira de 1937, ela traz também o papel da mãe, filha trabalhadora. A mulher teve o direito de votar nessa época. E a primeira prisão feminina no Brasil foi a de Madre Politi, em Porto Alegre. E as prisões também, elas serviam de uma repressão. E os trabalhos também eram domésticos nos presídios femininos. E as mulheres começaram a aprender um ofício com as freiras nessa época, quando levada aos presídios femininos, quando não, cumpriam normalmente, né, a sua sentença. Na Constituição de 1946, nós temos também o mesmo papel da mulher, esse mesmo papel de mãe e filha, né, a prisão também era comum aos ambos os sexos, e o início da socialização nessa época se dava após o exílio fora do Brasil, que a gente teve uma época, início da ditadura nessa época, então a gente tem muitas pessoas exiladas fora, depois que elas vinham, elas cumpriam a pena lá fora e tinham a sua reinserção na sociedade. A Constituição de 1967 também continuou esse mesmo trajeto, os mesmos direitos, reduziu uma coisa, a aposentadoria da mulher de 35 anos de trabalho para 30 anos, né, e nós temos também a prisão, que era comum aos ambos os sexos, os presídios tinham celas, tinha o exílio, continuou o exílio fora do Brasil, e a atividade dentro dos presídios era das mulheres, tinha de costura, atividades do lar, e também continuou a socialização, se dava após o exílio fora do Brasil, certo? E nós temos a Constituição de 88, é uma Constituição cidadã, onde traz o agente social. É a Constituição que a gente está nela ainda, na Constituição de 1988. E exclusivamente os presídios, nós temos os presídios exclusivos femininos e a criação dos presídios femininos no Brasil, que é a Colmeia. E o direito à educação, ao trabalho dentro e fora dos presídios. A Lei de Diretrizes e Base de 93 e 94, de 1996, ela trouxe as mulheres para as escolas e os presídios femininos e masculinos. Nós temos a prisão civil para ambos os sexos e nós temos também a responsabilidade pelos gestores pela falta de oferecimento de vaga aos alunos em idade escolar e aos detentos. E nós temos a inserção dentro do presídio através de estudos. A prisão civil se dá pela falta de oferecimento de ensino ao cidadão em idade escolar. Então, muita atenção a isso aí. A CLT, a consolidação das leis trabalhistas, ela trouxe o direito do descanso remunerado, a atenção da gravidez e a amamentação até os filhos adotados, que atingiu as presas dentro dos presídios, a prisão para ambos os sexos, civil e penal, e a reinserção após o cumprimento de sentença condenatória. Já na CLT, quando a pessoa é presa, tem os direitos trabalhistas suspensos, e depois de cumprimento de pena, ela pode ser reinserida de novo ao seu trabalho. Eu trouxe aqui no capítulo 4 a considerações finais e conclusão. Neste trabalho abordou-se a questão das presidiárias, como o histórico das prisões de forma profunda, buscando dados desde o surgimento do pecado do homem à terra até a contemporaneidade, de forma que fosse focada nesta abordagem o histórico do como eram as condenações, ou seja, como se deu o surgimento das penitenciárias, que para isso foi se buscar no registro das punições dadas nos primórdios dos tempos, principalmente pelos reis da época. Como é de se observar, as leis brasileiras em relação aos detentas ainda estão em processo de mudança. O que é isso? Garantindo assim mais humanização nos presídios brasileiros e uma busca pela diminuição da criminalidade. Foi somente nos anos 2000, principalmente com o surgimento da Lei Complementar 201 de 4 de maio deste mesmo ano, que as ações focadas desde a alfabetização do preso foram levadas mais a sério dentro dos presídios, para assim garantir os direitos humanos dos encarcerados de ambos os sexos, trazendo assim uma esperança a esses detentos de acesso ao mercado de trabalho e novas oportunidades fora da criminalidade. Com a inovação das leis nestas últimas décadas, as detentas estão tendo a oportunidade de terem para ressocialização social as políticas públicas que se voltam ao seu favor como fator determinante para um olhar humanitário, possibilitando assim uma inclusão social para que, após o cumprimento total da pena, a mulher condenada tenha condições de regressar à sociedade com alguma condição de que não venha cair na criminalidade.
Em relação ao tema, por ser uma abordagem nova, mesmo porque o resultado das leis voltadas aos direitos humanitários ainda estão dando os primeiros frutos, se vê uma necessidade de pesquisa em outras linhas, sendo que futuramente, em outra oportunidade, de novo trabalho acadêmico, focado na área de direitos humanos. Já na figura 1, países, eu trago aqui os países que têm maior população carcerária feminina no mundo. E o Brasil encontra-se na 4ª posição. Nós temos o primeiro, Estados Unidos, seguido pela China e Rússia. E em quarto, o Brasil. E por último, o quinto, a Tailândia. E aqui os dados. Na figura 3, eu trouxe as detentas em Tremembé, uma falta de 1960, onde as presidiárias, elas cumpriam pena, né? E nós temos aqui as freiras. As freiras que olhavam isso aí e elas ofereciam um trabalho, como a gente viu lá, né? As mulheres aprendiam um ofício de costura, bordar, cozinhar. E na figura 5 eu trouxe os tipos de estabelecimentos penais no Brasil. A gente vê ali, ó, em roxo, a quantidade, nós temos uma maior porcentagem de presídios masculinos. No azul mais clarinho assim, para verde, um azulzinho claro para verde, nós temos a quantidade de presídios femininos. E no cinza nós vemos aqui os presídios mistos, né? Que tem todos os tipos, homem, mulher, né? E nós temos também os héteros, né, também dentro. E nós temos aqui sem informações, 31,2% sem informações. Já na figura 10, eu trouxe estabelecimentos penais no Distrito Federal, o quantitativo aqui. Nós temos aqui 10 quantitativo de estabelecimentos penais e quantitativo de vagas, 7.746. Essa foto aqui na figura 11 fui eu que tirei na entrada principal do complexo penitenciário da Papuda. Outra foto que eu mesma tirei no complexo penitenciário da Papuda por fora. Aqui nós vemos, aqui no Distrito Federal. E na figura 13 eu trouxe aqui a foto da penitenciária feminina do Distrito Federal. O presídio em Brasília. Trouxe aqui mais uma foto da maternidade por dentro da penitenciária feminina do Distrito Federal. Tem uma maternidade ali onde a mulher pode ter seu filho e ficar os dias, né, que a lei permite, ficar com a criança dentro do presídio. Eu trouxe aqui uma reportagem, trouxe uma foto na figura 19, lá no anexo tem uma reportagem sobre a ex-detenta, que ela fala como ela retornou à vida na sociedade. Eu trouxe na figura 20 aqui um aplicativo no celular, uma reportagem também, que o governador aqui na figura 21, ele assina um acordo de aplicativos para ex-detentos. E aqui algumas das minhas referências, que as minhas referências estão no final. Uma referência bastante extensa que eu trouxe, pesquisei bastante, vários livros na internet. Tive antes a oportunidade de ir na biblioteca também, eu trouxe aqui muitos livros. O meu agradecimento aqui, eu deixo meus agradecimentos à Abraço Brasil, Setu Maestria e toda a sua equipe, em especial a Universidade Interamericana, por me possibilitar a conclusão deste trabalho acadêmico.